Olá, amigos da TV Cidade, mais um Cidade Aberta, o programa mais esperado da semana com Senair Gomes da Silva. Um homem dos abraços, dos amigos, de todas as conversas, sempre falta tempo para nós completar todo o programa. Senair, vamos começar pelos abraços hoje? Pois Câmara 3, só tu. Cansei de ser cobrado. Uma saudação muito especial a todos. Pode tirar a máscara se quiser. E especialmente, porque eu já sou voz em taquara rachada, com essa máscara ficou um pouquinho pior. O meu primeiro abraço, então, vai para o meu amigo Silvano, da fruteira do parque, para o açougueiro, que agora me falha o nome, mas ele entende, ele também já está velhinho, ele sabe como é que funciona, né? Tá velhinho. Então, assim, um grande abraço para eles, as meninas dos caixas, sempre me dão desconto. É mesmo? Sim, eu falo bobagem, eles me dão desconto, dá desconto, ele tá velhinho. A dona está assistindo e agora? Então o pessoal repositores, todo um pessoal muito simpático, a gente brinca com todo mundo e todo mundo é parceiro. Então isso pra gente é uma coisa muito legal, a gente se sente em casa. Isso não tem preço. Então esse pessoal da fruteira, sintam-se todos abraçados. E o meu amigo Ricardo, da Furgões Farroupilha, te acompanha também? Esse é um parceirão, acompanha também. E eu disse ontem à noite, Ricardo, eu preciso buscar uma madeira em Vacaria, porque a minha prenda está me cobrando a hora que tu quiser. Olha só. Saímos às 10 horas, fomos batendo um papo, voltamos, ele largou a empresa dele para ir lá comigo buscar madeira. Esse é parceiro. Esse é parceiro. Então, um abração para o Ricardo, para a dona Nária, que é a esposa dele, para as filhas, a Tailane e a Tainara, que a Tailane trabalha lá com a gente, e olha o bem, todos com a gente, né? Eu fiz um pacto com eles. A Joyce, que trabalha no escritório, que é a secretária, a Joyce fez um pacto. Você trabalha e eu incomodo. Legal. E tu sabe que ela me liga às vezes porque ela acha que sente falta de incomodação. E lá funciona assim, quando a gente vai chincalhar com o Ricardo, nós nos unimos, eu e a Joyce. Aí quando é para pegar a Joyce e falar um monte de bobagem, a gente também se une e todos tira contra sarro. um sempre. Sempre 2 contra 1, mas eu sou sempre aquele que até hoje eles não me pegaram no canto ainda. Mas é muito legal. Eu nunca trabalhei num ambiente de trabalho, num ambiente profissional. Em todas as empresas que eu trabalhei 9 como funcionário, depois em mais 2 como proprietário, e quantas organizações, vamos dizer assim, entidades que eu também trabalhei. E eu tive, claro, na SIX era um baita do ambiente de trabalho também, né? Na AGC não era muito, porque a gente era em poucos e a pressão era muito grande. Mas ali é um ambiente acima da média. Que legal. Ali se você entrar e conversar, você não sabe se é a Joyce é a dona da empresa, se é o Ricardo o dono da empresa. Quer dizer, você percebe aquela total integração, um respeitando o outro e um ajudando o outro. Isso não é fácil, né? Não é fácil. Eu admiro muito, e aquela pontinha de inveja que o Ricardo sabe, porque a gente se sente muito bem. Claro. E agora eu estaria fora, mas eu estou muito dentro, porque eu me sinto envolvido por essas coisas. Te dão essa liberdade Hoje, por exemplo, eu abri minha gaveta, eu cheguei e eu sempre abro a última gaveta. Eu não abri, fiquei mexendo nas coisas, resolvendo algumas coisas, e a Joyce insistia, Senair, tem uma coisa na gaveta. Depois eu abro. Tinha dinheiro, claro. Tinha dinheiro também, para mim. Mas tinha 2 canecas. Com a foto minha e da dona Lia. Que legal. Nas 2 canecas. É um presente já de final de ano e tal. Legal. E eu insisti. Então, Joyce, muito obrigado, porque eu sei que a ideia foi sua e com a concordância do Ricardo. Obrigado mesmo. Que bacana. Foi muito legal. A velha gostou também. Velha. Senair, tu está virando um leitor ultimamente? Cada semana tu traz um livro? O que é isso? É a ociosidade ou é um novo Senair? É um novo momento. Bacana. Eu faço isso. Eu tiro um tempo, uma época para jogar carta no computador, né? Jogar paciência, para explicar, jogar paciência. Então eu fico um tempão, sobrou um tempinho, vou lá e jogo paciência. Também não sou viciado. Agora eu já li 1808, certo. Né? Muito bom, Laurentino Gomes. Depois veio 1822 e está já na lista para ler 1989. Que é atualizar a história do Brasil. Passar limpo. Porque a gente já leu isso, a professora, no começo da minha formação, a professora fazia decorar datas e nomes. Quem foi o primeiro presidente brasileiro, quem foi, o que aconteceu no 17 de setembro, a gente ia decorar tudo isso. Decorava até os ministros, né? Até os ministros. Agora, eu vi, por acaso, uma entrevista na Rádio Gaúcha, e não era no timeline, mas não era a polêmica. A polêmica. E falaram em Malu Gaspar.
só Malu Gaspar, mas eu não ouvi o nome do livro. O título é A Organização. Então, eu fui procurar na internet, Malu Gaspar, e estava lá, A Organização. E dizia o que era o livro. Imediatamente entrei procurei nas livrarias, não encontrei. Entrei no site e fiz o pedido. Via internet já recebi. Recebi já fazem 10 dias. Aí eu terminei de ler, terminei de ler o 1822 e comecei, já são 107 páginas. E impressão até aqui? Olha, tu quer que seja sincero? Sempre? Eu fiquei velho. Por quê? Eu estou velho. Por quê? Porque tudo isso que eu li em 107 páginas data do regime militar, lá do começo do regime militar, e eu lembro tudo isso aqui. Então, quando a gente lembra de coisas que aconteceram, 64, são 26 mais 20, 46 anos, são 46 anos, meio século. Não, isso é jovem ainda. Tá? Vai chegar no 100, eu lembro detalhe, assim, não é detalhe, mas assim, o fato, as pessoas, quem foi Golbery? Opa, chefe da Casa Civil. Eminência parda do governo. Eminência parda Esse do sabia governo. de tudo. Quem foi o Geisel, claro, foi presidente, mas antes disso foi o presidente da Petrobras. E aí o Angra 1, Angra 2, como foi construído? Ainda não falaram que o dinheiro já veio carimbado e a Odebrecht não podia construir Angra porque era muito pequena para o tamanho da obra, porque existia o clube das empreiteiras, e a Odebrecht não participava disso lá no começo. Então, vamos dizer assim, naquela matéria do Fantástico de domingo, que eu passei por acaso, eu não assisto a Globo, passando por acaso nos canais, eu vi esse nome, Malu Gaspar, eu parei e fui assistir, bem no começo da reportagem, coincidência. Assisti toda a reportagem da Globo. Só que a Globo só falou de Odebrecht e sua história junto aos governos, só. E eu estou lendo um livro que é Todas as Empreiteiras de Todos os Governos e junto ao Congresso Nacional, o que é mais importante, junto ao Congresso Nacional. Financiou os deputados da vida toda. Só faltou, claro, só faltou até agora, né? Eu acredito que lá no final do livro, estou curioso para chegar no final para ver, onde entram o judiciário. Porque parte do judiciário há muito tempo vem participando dessa coisa toda. E a gente, quando fala no judiciário, o pessoal se arrepia. Eu, pela minha história de vida, não tenho medo da justiça. Bem ao contrário. Bem ao contrário. Quem faz certo... Não, eu não tenho medo. A justiça está aí para fazer justiça. Até porque são pagos nossos impostos. Né? São nossos funcionários. Porque dá justiça. Não são homens de outro mundo. Tem saber jurídico, ok? Ok, eu não tenho esse saber jurídico. Agora, eu sabia mais do que eles que o artigo 57 da Constituição está valendo. Que é do STF. Parece que eles não sabiam, do STF. Mas continuando aqui, votação. É muito interessante, porque a cada capítulo, e eu estou para começar a ler O Novo Amigo, que é o capítulo número 5, você conhece o Lula? É o novo amigo. É o novo amigo. Então, no comecinho já dá para ver que nós vamos entrar na era Lula, através desse livro. Até agora, era a era dos militares. Sarney potencializou. Sabe quanto era a comissão no começo? 2%. Vocês entenderam? 2%. Aí chegou na era Sarney, já começou a negociação. Tinha obra que era mais, outras obras eram menos, quem pega isso, quem pega aquilo. Mas tudo combinado com as empreiteiras e os parlamentares. Aí veio a era Collor. Lembram do PC Farias? Mataram ele. PC chegou e disse, a obra tal, vocês estão pressionando, tem que ser liberado os financiamentos, isso e aquilo, essa obra é 7%. E a ordem do seu Emílio Odebrecht junto à sua turma era negociar sempre. Negar nunca, mas negociar sempre. E não era propina, era ajuda. Era contribuição, o termo usado. Aí... Mudaram o nome do roubalheiro. Foram mudando com o tempo, né? O primeiro era uma ajuda para campanha, uma ajuda em dificuldade. Eu estou em dificuldade, tu consegue lá para mim? E aí se conseguia, né? Então, o fato é que o PC olhou para o sujeito, ele fala pouco, né? É 7%. Você tem até amanhã para me responder. Aí o cara se embananou todo, né? Vai dizer o quê? Ele voltou lá e falou com o seu Emílio. Ele disse, não tem problema, não tem só essa obra, pague. Então tem um tal de Ferreira, que era o chefão lá
do setor da propina na Odebrecht, que pulou na cadeira, mas concordou em pagar, porque era o que controlava as planilhas, e lá começaram os apelidos. Foi lá no tempo do PC Farias. E aí teve um fato que me chamou muita atenção. Diz que o Quercia tinha na época ostentado na roda de amigos que ele já tinha 1 milhão arrecadado. Ele estava arrecadado em propinas das obras, porque São Paulo sempre teve obra. Sim. E ele falou também do Maluf, e eu aí comecei a rir, porque eu morei em São Paulo em 76, no auge do Maluf. Sim. Eu sentei na frente do Maluf num churrasco, eu já falei isso aqui, num churrasco no meio-dia lá na Miquelon, e ele sentou na minha frente, todo lambuzado de farinha de mandioca, comendo churrasco. E eu ouvi algumas coisas sobre propina. Eu vi ele dizer que 10% de 100 era uma coisa e 10% de 1 milhão era outra. Ou seja, sobra muito mais, né? Então eu fiquei só olhando pro Turcão, assim, meio piazão ainda, 20 e poucos anos, inexperiente. E assim, eles falam, ela fala no livro, que o Maluf era muito ganancioso. Ele queria muita propina. E aí vem esse PC Farias e fazem uma reunião lá entre a turma do PC e o uísque do mais caro naquele rolo, e entra o cara da Odebrecht para levar dinheiro para eles. Aí ele entrou e viu aquela festa toda e perguntou, mas estão comemorando o quê, afinal? Não, o Quercia ostentava que tinha 1 milhão, nós já batemos muito antes do nosso previsto, já batemos esse 1 milhão, em propinas. Então, que país? Eu fico pensando, esse país... Nós vamos ver isso daí. Se existe purgatório, se existe céu, é aqui. Um país que foi roubado desde a época dos militares e foi potencializando esse roubo. E eu não terminei o livro, mas agora não preciso. Vocês todos que estão me assistindo sabem o que aconteceu do Lula para cá. A memória da gente fica um pouquinho mais dificultada daí para trás. Mas nos últimos 20 anos, pelo amor de Deus, quem tem 30 já lembra. Mas entre parênteses, né? O Andreasa, que fez a ponte Rio-Niterói, morreu pobre e os amigos pagaram o enterro. O Andreasa fez a Transamazônica. Também. Não terminou, lógico. Não terminou. Né? O próprio, o último ali, o Figueiredo, a viúva teve que vender o apartamento. O sítio do Dragão também. Não era outro nome. Sítio do Dragão. Será? Tá bom. Tinha coisa a ver com o Dragão. O próprio Geisel também, família pobre, né? Mas era outro mundo. Né? É que eles, era outro mundo. Na realidade, os caras... acontece, é fácil de entender. O militar, ele vai para dentro da caserna e ele enxerga este mundo aqui, verde, verde e amarelo, azul e branco. É esse o mundo deles. Por isso que eu brinquei uma vez que eu não queria o Bolsonaro como meu presidente, porque ele não administrou nem a família dele. Porque o militar não administra a família, quem administra é a mulher dele. Ele leva até a lenha que ele usava no fogão naquela época, ele levava do quartel, botava no porta-malas e levava. Ele não precisava se preocupar com isso. Porque o militar, eu não sei hoje, a gente não pode falar por hoje, a gente está por fora, mas na época dos militares no poder, eles eram muito apadrinhados, eles eram muito protegidos pelo sistema todo. Então, o militar ele não tem iniciativa, não tem capacidade de ver o mundo como a gente vê. Eu não estou dizendo eu, como nós, empresários, vimos, a visão sistêmica. Eles têm dentro do militarismo, se você falar com eles sobre processo, sobre isso e aquilo, dentro do sistema militar, é uma coisa. O sistema empresarial, eles não entendem nada. Administrativo de uma empresa pública, eles não sabem nada. Sabe administrar a caserna. A caserna. E assim, as tropas, aquela disciplina rígida. Então, por isso que eu sempre critiquei o fato de ter os militares no poder por tanto tempo. Foi o maior erro deles. Foi. Impor uma disciplina, impor obediência, impor respeito. Concordo e assino embaixo. Agora, isso até certo ponto. Porque isso tem que vir da família. O pai tem que ensinar ao filho que ele lhe deve respeito, lhe deve obediência. A família era outra no tempo deles, né? Porque... Agora, as minhas filhas estão, uma com 32 e outra com 30, e o Piá com 36. Certo? Agora, eu não me considero um antiquado e nem um moderninho. Eu vivi na minha época e eles hoje se reúnem comigo para dar risada do que acontecia. Por quê? Porque a gente sempre teve essa. Você vai me obedecer, nós vamos combinar o que você pode e o que não pode. Isso aí. Vamos fazer concessões? Limites, né? Limites. Vamos fazer concessões? Vamos, desde que tu cumpra o que combinado. Então, eu acho que a gente falhou em muitas coisas, porque não tem ninguém perfeito. Falhamos sim. Até porque os nossos ensinamentos foi bem diferente, né? Bem diferente. Agora, a gente tentou, durante todo esse período, passar para eles que existe disciplina
E eu lembro que o pai e a mãe diziam pra gente lá na colônia, se tu não obedece teus pais, você não quer apanhar dos teus pais, não vai apanhar, você vai apanhar dos estranhos. Cara, nunca foi tão verdade. Nunca foi tão verdade. Hoje se diz da polícia. Ou você apanha da polícia ou apanha do bandido, mas que você vai apanhar, vai. Que triste, né? Falar em bandido, vamos fazer um link aí da repercussão negativa que a RBS Rádio teve, né? Com o Davi Coimbra e a outra moça. Aí, né? Kelly Matos. Que repercussão, né? Ontem eu entrevistei aqui o Dr. Molon, Nelson Molon, fez uma carta, pô, eu li. Chegou a ler a carta, bacana, né? Li. E a gente entrevistou, o programa está indo ao ar agora, é uma repercussão nacional, né, cara? Eu acho que isso vai mudar um pouco a imprensa. Eu não acredito porque você leu a nota que a RBS colocou? Não. Eu escutei ontem de manhã, eles lendo. E daí, o que tu tirou disso? A RBS entende que eles foram mal interpretados. Eles não dizem isso, né? Mas nas entrelinhas a gente percebe que há está na gênese da RBS colocar a verdade e que as pessoas interpretem cada uma do seu jeito. Então tem liberdade de interpretação e que aí na sequência praticamente não falar sobre isso. Kelly Matos é muito famosa, ela foi namorada do Fernando Carvalho, presidente do Inter, né? Então ela se tornou famosa. E é uma jornalista, esteve em Brasília, ela conhece bem os meandros e é uma jovem, deve ter 30 e poucos anos. Foi mal, né? Tanto ela como o Davi foram muito mal. Não... Eu escutei 2 vezes para não fazer né, uma interpretação errônea e dentro da minha humildade, eu acho que podia ser muito diferente. Porque assim, ó, o jornalista aprende, eu não sou jornalista, nem tu, né? A gente não tem essa lida aí, mas eles aprendem que o direito de expressão eles têm. Mas fazer apologia ao crime ali foi demais, né? É uma gozação de uma coisa muito séria. Não tem mas isso sim, o bandido para eles é o bandido exemplo. Para mim não existe bandido exemplo, bandido é bandido. Bandido não bom é serve. Bandido preso, né? Segundo Bolsonaro é morto, mas tudo bem, vamos pelo preso. Depende do grau, eu sou a favor. Eu não era a favor da pena de morte. Eu também já sou. E já sou. Porque tem casos de reincidência ou de estupro, ou de crime hediondo. Hediondo e principalmente as reincidências. Exato. Não tem cura? O cara mata uma vez, vai preso, quer não soltar o cara. Se for um crime, não, lógico, mas é legítimo. Um crime hediondo. Aí ele recebe um tratamento, nós pagamos, nossa sociedade pagamos muito caro para tentar recuperar, e não recupera, a gente sabe disso. E não temos nem meios para isso. Não temos, as coisas estão todas distorcidas dentro desse sistema. Não tem verba para nada. Quando eu disse para um promotor de justiça que não seria difícil resolver o problema no Brasil, e disse para ele como seria, faz com que o preso escolha. Eu sempre fui a favor da liberdade. Você vai escolher, você fez um crime, ok? Está provado, você fez, ok? Tá. Você tem uma escolha. Se você trabalhar, não é serviço forçado. Nós temos... Qual é o teu currículo? É esse? Bom, então tu vai te encaixar aqui. Escolhe o que tu pode fazer e tu vai fazer. Com disciplina, com obediência. Ele vai aprender trabalhando que essa disciplina e essa obediência tem que ser mantida. Ponto. A maioria dos países já fazem isso. E vai diminuindo na sua pena. Isso é uma escolha que ele tem que fazer. Não quero, porque amanhã depois a justiça me solta. Bom, aí deu, né? Termina por aí. Isso aí. Eu fui muito elogiado numa palestra que a gente fez em Guaporé, há 12 anos atrás, quando eu disse para o juiz que estava na palestra, que se eles dessem oportunidade para os presos trabalhar nas empresas, esse preso, claro, feito uma triagem, um psicólogo acompanhando, não é todos os presos, ver quem tem condições de se recuperar, eu acreditava na recuperação. Ele gostou da ideia e até colocar em prática. Eu não sei até onde isso aconteceu, eu nunca mais ouvi falar. Mas eu sei que colocaram em prática. E eu, inclusive, depois, mais tarde, para ser coerente, também contratei um menino aqui de Farroupilha, que ele dormia no presídio em Caxias, e eu contratei ele, trabalhou acho que 1 mês comigo. E eu conversava com ele seguido. Um dia que eu trouxe ele na delegacia de polícia aqui em Farroupilha, eu fiquei com medo, porque ele chegou agredindo todo mundo. Ele chegou agredindo com palavras, todas as pessoas. A moça que atendeu nós já chegou. Aí eu chamei a atenção dele: fulano, baixa a bola. Lá me chamava de senhora, ele me chamou de tu.
Viu? Tu não conhece essa raça aqui, isso aqui é tudo bandido, isso aqui. Dentro de uma delegacia de polícia. Não, aí falta de respeito. Tirei o time de campo, moço. Não dá. Durou muito um mês, né? Vamos voltar para a votação do STF. O Lazier Martins, eu achei ele brilhante hoje, porque ele disse o seguinte, ó, se passasse pelo STF essa reeleição dos dois presidentes, ele ia fazer um projeto de lei para dizer que não precisava mais da Constituição, bastava levar para os homens que lê da Academia das Letras, né? Que é uma questão de saber ler. Boa. Né? Ele poderia ser até achincalhado, mas eu acho que ele pegou bem. Sabe, tá claro, como tu falou no início ali, né? É claro, proibida a reeleição. Proibido. Se o cara não sabe interpretar uma frase, aí fico criticando que os alunos de hoje não sabem interpretar. E tu viste a repercussão que o Gilmar deu hoje de manhã, ou ontem mesmo, que o Fux, eu acho que traiu ele. A combinação? Sim. Por isso que eu quero saber onde foi que o judiciário entrou. Aqui, em que momento foi que começou a participar dessa... O STF é considerado o top do judiciário, né? É o guardião da Constituição, para mim define. Agora, que guardião é esse? É o gambá cuidando do galinheiro. O gambá profissional, o gambá malandro, o gambá viciado, que gosta de galinha. Gambá que voa. É o gambá que cuida do galinheiro. É esse, para mim, o Gilmar Mendes e o STF de hoje. Que coisa. Porque se a gente parar para pensar, não precisa ser advogado. Qualquer pessoa que lê a Constituição entende que não podiam ser. Agora, o que você vai dizer para um advogado, para estudante de direito, para outra? E tem mais. Esse ministro nomeado pelo Bolsonaro... Traiu o presidente? A gente ficava pensando, bom, vai ser um cara de uma outra linha. Não, está seguindo a linha dessa gente aí. Porque Lewandowski, Carmen Lúcia, Rosa Weber, Gilmar Mendes, quem é os outros ali? O Barroso, esse último que entrou antes, que é o Moraes. Sim, que foi PT direto. Sim, mas os vídeos que a gente assiste desse cara... Não tem cabimento. O cara não tem moral. Nenhuma. É um Moraes sem moral. Processo, né? As morais dele estão tudo errado. Sim. Então é um cara sem moral para estar nem como advogado. Porque advogado tem um... Como é que a gente chama? Eles têm um código de ética. Que ética esse homem está mostrando dentro do Supremo? É impressionante. E eu fico pensando assim, quem é o representante da OAB que não disse, por favor, A OAB a gente já sabe quem é, né? O rapaz, os próprios conselhos estaduais são contra o cara e o cara conseguiu se eleger presidente, é uma esquerda total, né? Mas tu não acha que assim, a pergunta que se faz, né? Quando esse pessoal sair do STF, eles vão morar onde? Tudo fora, né? O Gilmar já está em Portugal há muito tempo, né? Eles conseguem sair na rua? Eu te digo assim, o brasileiro é um povo muito bom, um povo que perdoa, tu sabe disso. Então, todos vão continuar no Brasil, porque aqui é o país, se existe céu, é aqui. Porque o país com tudo que passou e está passando ainda, e vai passar, como diria Chico Xavier, tudo passa. Tudo passa. Tudo passa. Inclusive a uva. Então a gente fica assim triste, porque podia ser um país das maravilhas. Nós estávamos comentando antes ali o Álvaro Dias é um bom guerreiro, né? O Álvaro Dias, eu nunca confiei muito nele, né? Por quê? Porque ele tinha, às vezes, algumas, como é que eu vou te dizer, algumas incoerências. Ele mudou muito de partido, mas justamente por isso. Mas né? A política é uma incoerência. A gente não consegue ver uma ideologia partidária. Não existe. Eu me lembro da ideologia partidária. O meu padrinho, porque trocou de partido, porque prometeram para ele uma escola e uma ponte, ele trocou de partido e o partido fez a escola e a ponte, e servia de brincadeira. O pessoal olhava e dizia, vira casaco. Eu recebi um carimbo desse tamanho na testa. Exato. Vira casaca. Agora, hoje, tu nunca sabe em que partido está o fulano. Nunca. Nunca sabe. Porque eu até concordo que agora, nesse momento recente da nossa política, quem era do Partido dos Trabalhadores tinha mais que sair. Tinha que sair mesmo. Quando eu conversei aqui com o Roque Severini, foi uma das coisas que me chamou a atenção. Eu saí em 2006, porque tinha algumas coisas que eu não concordava e não me arrependo. Claro que ele não pode se arrepender. Só faltava alguém que saiu do Partido dos Trabalhadores se arrepender. Por quê? A gente tinha ainda uma estrela que brilhava, que era do Pepe Vargas. Com todas as bobagens que fez. Sim.
Ele tem vídeos dele aí mostrando o bobagem que fez. Mudar o nome para Lula é... Pepe Lula da Silva, Gleisi Lula da Silva. Agora o Supremo também ia trocar o nome deles, sugerir. É Gilmar Maduro da Silva. É uma boa. Né? Porque o Maduro não sai nunca da Venezuela. Tu viu a votação dessa semana na Venezuela? O Maduro ganhou por 67%, mas 70% da população não votou. É a melhor democracia. É a melhor democracia. Mas eu brinco sempre. Democracia Que boa vergonha, é a de Cuba. né? Porque a Manuela Dávila queria ir para Cuba. A melhor democracia que tem. O partido sempre ganha. Tá garantido, né? Está garantido. Foi a Coreia do Norte. Não precisa nem fazer eleição. Já é o cara. Expectativa para a atual administração, como é que tu está sentindo aí os bastidores? Eu acho que o Fabiano vai ter algumas dificuldades, porque alguns nomes que eu imaginei, pelo que eu conheço o Fabiano, pelo que eu conheço a história dele, pelo que se sabe na cidade, pelo que se conhece Farroupilha, alguns nomes que ele convidaria para a administração. Ele vai ter dificuldade, porque muitas pessoas desse também não querem entrar. Ele comentou isso mais de uma vez, ele chega e convida, mas tá, eu vou botar esse nome. Ah, mas esse aí não, mas vou botar quem? Tu vem comigo? Não. Você percebeu? É difícil, né? É muito difícil. Montar uma equipe, por isso que eu sou daquela ideia, não sei se o senhor lembra, que eu já falei aqui, que eu colocaria todo o meu secretariado na praça. Escrito lá bem grande, lá na praça. Mas eu montaria isso 3 anos antes da eleição. Se o povo aceita, é esse. Não aceita, vai ser esse. As pessoas que eu confio vão fazer um plano de trabalho para Farroupilha, fazer um planejamento estratégico para 10 e 20 anos. Isso não existe na política, infelizmente. Mas assim, um dia tu vai ter que tentar. O sonho é esse, né? Um projeto de município e não de governo. Sineiro, indo para os encerramentos, já passou rápido. Você é disciplinado, eu não. Sineiro, a pandemia. Eu entrevistei o Dr. Biazin aqui, entrevistei um outro médico que participa ainda do comitê, e em junho, em média, 23 pessoas das testadas tinham o Covid. Passado esse período todo, dobrou. Hoje é 46 pessoas que são testadas, acusam que estão com Covid. O pessoal relaxou. Muito. Nós temos que voltar para os protocolos. Com certeza. Não é uma brincadeira isso aí, né? É um vírus, é isso que as pessoas têm que entender. Vamos dizer assim, se a gente não se cuida, eu não quero bancar o Bolsonaro aqui e dizer que é uma gripezinha, não se trata disso. Não se trata disso. Não é um vírus. Quem não estiver bem forte, corre muitos riscos. Eu tenho amigos que já foram e amigos de 40 anos. Olha aí. Porque, então, é sério? É. Agora, uma gripe normal, aquela que não mata, também ela é contagiosa. Então, se a gente... o fulano está gripado, não vou entrar lá onde ele está, no ambiente fechado, porque eu vou pegar gripe também. Claro. Né? Agora, se a gente estiver preocupado com o estado mental, estado físico, estado clínico, bem alimentado, com as suas vitaminas em dia, está sempre hidratado, faz exercício físico, ela não vai te derrubar. Check-up anual, cuidar da saúde, né? Cuidar da saúde, isso é o básico. Agora, que a gente relaxou, que o pessoal, eu falei aqui, a gente passava num posto de combustível, estava cheio de gente, todo mundo sem máscara. Sim. E todo mundo amontoado. É claro que se um está contaminado, já passou por meia dúzia ou mais. Então, respeitar o outro, no mínimo, né? Tem que respeitar o outro. Agora, acredito que hoje, eu estou falando hoje, na terça-feira, dia 8, a primeira criatura no mundo foi vacinada e tem 90 anos na Inglaterra. É a dona Margaret. Mas não é a Tati? A Tati não precisa de vacina. É a dama de ferro. Então o bichinho não come ferro. Então, e também não é a rainha, né? Também não é. Não, essa aí nem a corona não pega. Então foi vacinada dia 8 de manhã. É uma boa notícia, né? E o Reino Unido já iniciou, então, por essa senhora, a vacinação. Dizem que no Brasil só em janeiro, final de janeiro ou fevereiro, e outros países já estão começando em janeiro, outros vão começar ainda, o Reino Unido, no caso, começou ainda em dezembro agora, e isso vai contaminar o mundo, essa vacinação. Mas eu vi um médico falando ontem que ele não vai fazer vacina por um detalhe muito simples. Quem nos mandou a doença está mandando a cura. E que ele não acredita nisso. Eu fico
Muito tranquilo. Eu não vou fazer a vacina, a chinesa, não vou fazer, por uma questão, escolha minha. E até porque se todos os outros se vacinarem, eu não vou precisar me vacinar. Está pensando muito no próximo. Eu não tenho de quem pegar a doença. Essa semana falamos com o Dr. Biazin aqui, médico de 30 e poucos anos de experiência, não é infectologista, é cardiologista, mas tem o trato do dia a dia e pesquisa, né? Ele disse que se a vacina vier pela Anvisa, ele faz, independente da origem, né? Então, nós temos os órgãos ainda competentes. A Oxford e a AstraZeneca já liberou essa aí. Exato. Então eu acredito que vem, São Paulo vai pegar a Coronavac. Isso aí está complicado lá. Essa ele vai pegar porque tem compromisso. O Dória já assinou há tempo esse contrato. É muito triste isso, né? Mas... Câmara do Meio, para nós dizer o teu oi final ali, semana que vem estamos de volta ou amanhã ou depois, né? Gente, estamos na área, como diria. Estamos na área. Se a gente se atirar é pênalti. Então, um grande abraço, saúde para todos e se preparem para o Natal, nunca esquecendo que o aniversariante está vivo. Nós precisamos dele, mais do que nunca, do aniversariante. Não o Natal só para trocar presente e encher a cara. Que é o que a gente mais vê. Está falando no Jesus? Jesus. Muito bem, parabéns. Nós precisamos acreditar em alguma Primeira coisa. vez que eu vejo tu falar em Jesus aqui. Mas eu digo assim, a gente não precisa falar, a gente tem que guardar. Certo. Eu acho que quem muito fala, muitas vezes não acredita muito também. Porque a gente não precisa provar para ninguém nada, Exato. A não ser com atitudes. E eu acho que, como ele ensinou nós a praticar o bem, e se teve alguém que fez o bem, não precisamos nem discutir nada. Eu acho que se a gente segue seus passos só através de fazer o bem, já é meio caminho andado. Um abraço a todos e um bom trabalho.